Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa nossa pré-palestra, preparatória de nossa palestra, que vai ocorrer no dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Anote aí na sua agenda para você não perder, ok? Neste nosso encontro de hoje, eu quero trazer para você algumas informações que serão detalhadas de forma minuciosa na palestra do dia 27, certo? Onde eu falarei a você como organizar de forma certa, correta e legal o patrimônio que você construiu durante anos e continua construindo. Caso você tome este caminho, ou seja, de organizar, com certeza a sua vida vai mudar para bem melhor e também dos seus filhos. Tudo que você construiu na sua vida, que está construindo durante a sua vida, um dia será dos seus filhos, certo? Mas o mais importante, que talvez você não saiba, é que este bem que você construiu pode chegar pela metade nas mãos do seu filho. E nós queremos que ele chegue por inteiro quando você não estiver aqui. Por isso que é importante você se preparar para organizar o seu patrimônio. Se você nunca passou pelo inventário, fico feliz por você, porque quem já passou pelo inventário sofreu. É terrível o inventário. Não porque pode haver desavenças. Por exemplo, você criou e cria muito bem os seus filhos, ensinando a eles os valores morais e familiares. Então, não haverá essa discussão. Eu digo terrível pela perda patrimonial que o inventário causa no patrimônio, certo? Aquilo que você construiu com muito suor durante anos da sua vida de trabalho. E por que isto acontece aqui no Brasil? Porque o inventário é um instrumento legal de sucessão. Quando uma pessoa falece, há a obrigação de abrir o inventário em 60 dias. Só que ninguém sabe que o inventário é muito caro. O custo é muito alto. Ninguém sabe que as pessoas não precisam passar pelo inventário, certo? Por isso que eu quero explicar tudo para você na minha palestra do dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Para quem não me conhece, deixe-me apresentar. Eu sou o Dr. Walter de Oliveira, sou advogado com escritório sediado em Londrina, Paraná. Já fui magistrado já por 39 anos, sendo 12 anos como juiz de direito, e como juiz eu fui titular da vara de sucessões e de família por muitos anos, e como desembargador eu atuei por 26 anos. Hoje sou advogado especializado na área de planejamento patrimonial da família. Faço parte de um grupo de 4.000 colegas, na maioria advogados, no Brasil, e nós há anos estamos ensinando as famílias brasileiras a organizarem seus patrimônios para não terem que passar pelo processo de inventário. No final deste nosso encontro, eu vou te dar um presente. Esse presente fica então até o final. Esse presente vai lhe possibilitar que você acompanhe e coloque a sua realidade patrimonial e familiar dentro de uma planilha e possa já fazer os cálculos todos de quanto custaria caso ocorresse o inventário para a sua família. Então, fique atento para não perder esse presente. Convide os seus amigos, seus parentes, para que eles também possam assistir essa palestra, porque assim você vai ajudá-los, porque eles vão também ver de uma forma clara e objetiva o quanto o inventário é prejudicial à família, o quanto ele afeta o patrimônio. Mesmo que você não tenha passado pelo processo de inventário, talvez algum amigo seu tenha, algum parente próximo. E essa pessoa vai lhe explicar o que é a dor do inventário. É muito ruim, especialmente pelas despesas e também quando ocorrem brigas entre aqueles que se amavam. Muito bem. O seu patrimônio, meu patrimônio, todos os brasileiros, por lei, quando nós estivermos mais aqui, quando nós partimos, ele, por de direito legal, é dos nossos filhos. Só que ninguém sabe que no meio do seu patrimônio passar para os seus filhos existe o inventário. Ele dilapida o patrimônio. É herança. É uma imposição legal fazer o inventário. Agora, o que eu posso te dizer já, certo? Que no dia 27 nós vamos explicar isso muito bem, mas para que você possa pensar. Imagina, eh, tudo que você tem, um dia será do seu filho, dos seus filhos. Isto é da lei. Mas para isso, aquilo que você trabalhou, lutou, suou para conseguir, os seus filhos vão ter que pagar e pagar alto para ter aquilo que já é deles. É um contrassenso.
É um absurdo. Por isso nós vamos te apresentar a solução para evitar isto. Eu diria que o inventário é uma caixa preta e o conteúdo do inventário é um horror. Só sabe o que tem lá dentro quem já passou por ele. Eu não quero que você passe por ele, ou melhor, seus filhos passem por ele, certo? E nós vamos ensinar como você fazer para que seus filhos não passem por esse processo de inventário. Eu não estou falando isso para você tentando instalar um caos na sua mente, não, não. Eu estou aqui para lhe trazer um problema que talvez você não saiba que você tem. Em realidade, você não tem esse problema hoje, os seus filhos vão ter o problema amanhã. Mas o que você não sabe é que você pode agir agora de uma maneira que seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos e todas as gerações futuras não tenham mais esse problema. Olha só. Então, qual a solução? É o mecanismo de planejamento de organização patrimonial sucessório. E você vai compreender melhor quando você estiver no dia 27 com a planilha ali na mão e preenchendo os dados que você vai ter na sua mente, certo? E eu vou passar essa planilha ao final deste nosso encontro de hoje. Então, mais uma vez, esteja atento. Eu quero firmar aqui com você um compromisso. Ah, vou tentar não utilizar o juridiquês, que é a língua jurídica dos juízes, advogados, promotores, procuradores. Vou tentar falar de uma forma bem clara hoje e também no dia 27, do que exatamente é um inventário, certo? O quanto ele é caro, o quanto ele custa, por que que ele é tão caro, por que o custo dele é assim. Neste encontro, então, estou antecipando para você algumas informações importantes, mas quero trazer também algumas recomendações. Primeira recomendação é que você coloque o seu celular no silencioso, que você vire a tela para baixo para não te atrapalhar. Você pode dizer, mas eu estou assistindo no celular. Ó, tudo bem. Então, tenha o foco, não perca a sua atenção por chamadas ou qualquer coisa, WhatsApp. Se você pode perder 30 segundos, um minuto, que pode mudar a sua vida, certo? Então, prepare-se para o dia 27 de novembro, às 8 horas da noite, você esteja com um computador. Se você não tiver, então vai assistir no celular. Mas esteja atento a tudo que eu vou falar, porque é importante para a sua vida, certo? Aquilo que eu vou falar pode mudar a sua vida e a vida da sua família, ok? Então é importante que você esteja nessa situação, entendendo esta recomendação, certo? Muito bem. Vou contar para vocês algo assim pessoal. Eu me aposentei há 5 anos depois de trabalhar 39 anos como magistrado. E eu enfrentei muitas situações, audiências difíceis na vara de família e sucessões com respeito a inventários. A confusão, a desavença entre os herdeiros e filhos, certo? Então, eu falei assim: como eu posso ajudar, então, as pessoas, as famílias, a terem um processo sucessório mais tranquilo, já que eu vivi, eh, participei e vivenciei as lutas ali dos herdeiros nos processos de sucessão. Foi quando, então, eu me procurei especializar na área de planejamento patrimonial da família, juntando com a minha experiência de magistrado, de 39 anos, então tenho agora a capacidade de enxergar algumas coisas importantes, no sentido de não só diminuir, mas de resolver o problema das famílias. Então, nesse trabalho, é um trabalho edificante, porque você, quando faz um sistema de patrimonial, sistema de planejamento patrimonial para uma família, você não tem apenas um cliente, você passa a ter amigos, certo? Porque a cada planejamento patrimonial concluído, você tem amigos, certo? Então, é um trabalho edificante. E eu posso contar aqui no escritório VRB Holding com os advogados doutora Bianca Paola e doutor Renato Dian. Nós três fazemos um trabalho em conjunto e nós já levamos a mensagem já para os 4 cantos do Brasil, certo? No sentido de informar as pessoas da dificuldade da existência de um inventário passando pela família, degradando os bens da família, certo? Então, nós temos a certeza de que esse sistema que nós estamos referindo agora e que vamos apresentar no dia 27, ele é extremamente legítimo e protege o patrimônio e a família brasileira, certo?
Se nós observarmos agora como se dá a construção patrimonial das famílias brasileiras, vamos constatar que, historicamente, dentro de um passado recente, explico melhor. A construção do patrimônio no Brasil, em torno do CPF, é uma cultura adquirida de Portugal, certo? Basta que nós citarmos as capitanias hereditárias, ou seja, a capitania passava de pai para filho, assim por diante. Em Portugal, para que você saiba, não tem imposto sobre herança, certo? Quando ali falece o pai, os bens passam automaticamente para os filhos, sem nenhum imposto sobre herança. Aqui no Brasil, absurdo, mas tem que se pagar e pagar caro para que aquilo que é dos filhos chegue às mãos deles, possam ser confirmado, essa posse, essa propriedade. Eu diria que 90% dos imóveis no Brasil estão no CPF, certo? Mas as pessoas estão construindo o seu patrimônio familiar, estão trabalhando já. Se você olhar para pessoas de 70, 60 anos de idade, que já construíram o seu patrimônio, essas pessoas, essa classe de pessoas, ela não recebeu herança. Ela construiu dia a dia, com o suor do seu rosto, o seu patrimônio, certo? Agora, se você olhar para as pessoas de 20, 30, 40 anos, essas pessoas já receberam herança, certo? Mas não é justo admitirmos que pessoas de 35, 40 anos já têm um patrimônio próprio, pelo seu talento, pelo seu trabalho, por aquilo que ele faz. Já conquistou o patrimônio e ainda está conquistando. Mas a regra geral é que de 20, 30, 40 anos receberam por herança. 50, 55, 60, 70, construindo patrimônio com o próprio suor do rosto, certo? Então, existem as exceções à regra geral. Uma coisa é certa, quem herdou, certo? Quem herdou ou vai herdar o patrimônio está passando pela dor do inventário, ou vai passar pela dor do inventário. Porque parte do patrimônio é retirado do patrimônio. Quando chega nas mãos do herdeiro, ele chega dilapidado, certo? E esse inventário, como já disse, já precisa ser iniciado até 60 dias após a morte daquele que tinha o patrimônio, sob pena de multa e outras coisas mais. Eu afirmo para você o seguinte, que fazer o inventário pode ser uma opção, não necessariamente seguida pelos seus herdeiros. Ou seja, que os seus filhos não precisam fazer o inventário, certo? Aí você pergunta, mas como que eles não vão fazer inventário se o inventário é decorrente de lei? Sim. Se a pessoa faleceu, até 60 dias, os filhos têm que abrir um inventário. Como fazer então? A solução está em você tomar uma atitude em vida, certo? Atitude em vida, organizando o seu patrimônio, planejando o seu patrimônio, de forma que seja para hoje, para a atual geração, sua primeira geração, e as seguintes. É isso que, de maneira detalhada, eu vou explicar e trazer exemplos para que você possa entender, que você depois possa pensar aquilo que você vai ouvir na minha palestra dia 27 de novembro, às 8 horas da noite, e tomar a melhor decisão. Evitar que esse inventário atinja o seu patrimônio no meio, certo? Evitar o sofrimento pela perda patrimonial por qualquer desavença que possa haver com os seus filhos. O inventário, na realidade, sabe o que é? É uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem lá dentro, somente quem já passou. Então, chega o Estado e tira um pedaço. Chega o cartório e tira um pedaço. Chega o advogado e recebe um pedaço, porque a lei determina que tem um advogado no inventário. Então, tem muita gente ganhando no inventário. E como que vai ganhar? Tirando do patrimônio. E quem vai perder? Os filhos vão perder. Certo? Ninguém sabe exatamente o quanto custa um inventário, nem o advogado, se você perguntar para ele, ele não vai saber o quanto custa o inventário, certo? Mas somente aqueles que vivenciaram o inventário. E nós queremos que os seus filhos não possam vivenciar o inventário. Já vão sofrer já pela partida do ente querido e agora ter que enfrentar o inventário. Muito bem, como disse para você, você vai receber um presente, certo? Para que você possa preencher essa planilha e colocar a sua realidade patrimonial familiar dentro. Hipoteticamente, imaginando que ocorra um inventário. Então, você vai saber quanto vai custar
o inventário para os seus filhos lá na frente se você não tomar providência hoje. Então já interessa a ciência, certo? Isso que é importante. Você que construiu, você tem o poder da decisão de não permitir que isso aconteça na vida dos seus filhos, certo? Muito bem, para que você tenha uma rápida ideia, quando você não estiver mais aqui, seus filhos precisarão fazer o inventário e vão gastar no mínimo 20% do patrimônio, de todo o patrimônio que você construiu. Se eles tiverem dinheiro em espécie. Se não tiverem dinheiro em espécie para pagar esse inventário, então pode ir até 40% o gasto desse inventário, o custo. Algo absurdo, mas é verdadeiro, é legal. Creio que você já está um pouco assustado já com esses percentuais, mas eu vou te dizer mais uma coisa. Daqui a um ano as coisas vão piorar, sabe por quê? Por causa da reforma tributária. O imposto sobre herança no Paraná vai dobrar, no mínimo, certo? Há quase 3 décadas, as grandes fortunas do Brasil, os grandes bilionários do Brasil, eles nunca concordaram que os seus bens, o seu patrimônio passasse por inventário. Que o inventário dilapidasse o legado que eles estavam deixando para os seus filhos. E posso citar aqui José de Alencar, que foi vice-presidente, Antônio Hermínio Moraes, grande ah, empresário, mega empresário, Dirce Navarro de Moraes, dona da Camargo Corrêa, que passou pela Lava Jato. Interessante que a Camargo Corrêa fez um acordo de leniência de 2 bilhões de reais, certo? E, paralelo a isso, no mesmo ano, a filha Renata, que era uma das herdeiras de Dirce Navarro, ela comprava um apartamento no prédio mais caro do mundo, no Central Park, por 30 milhões de dólares. Agora, interessante, apenas para informação, naquela área mora Madonna, Paul McCartney, Naomi Campbell e outros famosos. Mas só que ela mora melhor que eles, certo? Então, o interessante é que a Lava Jato, os procuradores, abriram o sistema de planejamento patrimonial de Nirce Navarro. Abriram todinho ele, mas nada dali foi tirado. Tudo permaneceu em nome das filhas. Então, isso que também faz esse sistema proteger os bens contra qualquer coisa negativa que vier no futuro, certo? Então, é importante que você saiba que quando você toma a decisão de construir uma organização, assim como fez Tirce Navarro, como fez esses famosos que eu falei para você, você toma uma decisão que vai trazer tranquilidade para você hoje, certo? E vai trazer também paz para os seus filhos da manhã. A família sempre estará unida, certo? Esse sistema que explorei para você, no dia 27 de novembro, eles têm três bases. A primeira é a licitude. Tudo é legal, tudo dentro da lei, tudo é legítimo. Pode ser mostrado a órgão público municipal, físico municipal, estadual, federal, a justiça, ao cartório, a junta comercial, certo? Nunca mais haverá inventário. É a segunda base. Nunca mais, nem para a sua geração primeira, seus filhos, e nem para as futuras gerações. Nunca mais haverá inventário na sua família, certo? E a terceira base é que ele é um planejamento organizado segundo a sua vontade. É um planejamento patrimonial sucessório organizado segundo a sua vontade. Você vai decidir como vai ser feito, certo? Então, isso dá tranquilidade para que você tenha uma base muito, muito segura de tomar a melhor decisão da sua vida. Agora, para saber se esse sistema encaixa na sua realidade familiar e patrimonial, vou fazer para você algumas perguntas, 5 perguntas. E quero que você responda mentalmente aí para você. Primeira pergunta: você tem patrimônio? Não importa o valor, você tem algum patrimônio? Responda aí mentalmente para você, sim ou não. Você trabalhou muito para conquistar esse patrimônio? Trabalhou bastante? Responda. Você tem filho ou filhos ou alguém que você queira deixar o seu patrimônio? Você ama os seus filhos ou herdeiros ou alguém que você queira deixar o seu patrimônio, se você não tiver filhos? Você quer que seu patrimônio chegue um dia para os seus filhos quando você não estiver mais aqui, inteiro nas mãos deles?
ou quer que ele seja partilhado com o Estado, com advogados e com cartórios? Se você tiver dado 3 sim para essas 5 perguntas, esse sistema se encaixa na sua realidade familiar e patrimonial. Então você vai esquecer de uma vez por todas o testamento, vai esquecer a doação com usufruto, vai esquecer o seguro de vida para que os seus filhos paguem pelo inventário. Isso é uma loucura, certo? Prepare-se para uma outra rota na sua vida e de sua família, outra rota a ser tomada. Aquilo que você vai conhecer e saber na palestra, no dia 27 de novembro, às 8 horas, vai ocasionar uma mudança de paradigma na sua vida. Vai trazer segurança e alegria para toda a sua família, certo? A minha missão como advogado, em todas as minhas palestras, lives, encontros, todas as minhas comunicações na rede social, são somente para informar as pessoas da existência deste sistema de planejamento patrimonial da família. Então, eu não posso oferecer os meus serviços em face ao código de ética da OAB. Mas você pode entrar no meu site e ali e pesquisar tudo o que você quiser, ok? Muito bem. A maioria das famílias brasileiras sequer sabem do grande problema que tem, certo? Mas está sabendo agora. Elas muito menos sabem que tem solução. Existe uma solução para evitar esse grande problema. Olha, posso dizer para você que a maioria dos advogados não tem conhecimento de como evitar esse problema, não sabem. Sabe por quê? Isso não é ensinado na faculdade. Isso é na vida, é o aprendizado da vida, é o conhecimento daquilo que está, fazendo as pessoas examinarem cada fato em decorrência daquilo que necessitam, e encontrar solução. Graças à internet, você está tomando conhecimento agora daquilo que eu vou falar para você. Por isso que, eu quero que você convide o maior número de pessoas para assistir também essa palestra do dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Porque, assim como você, que já está tendo uma visão mais ampliada, essa visão vai também aumentar em relação aos seus amigos e parentes, certo? E vai ser muito bom para eles. Vou te trazer agora uma informação também interessante. Você sabia que nos Estados Unidos, 99% dos habitantes que produzem, que têm trabalho, têm um sistema de planejamento patrimonial familiar? 99% tem. E vou te citar, olha, vou tomar exemplo aqui de profissões simples, mas dignas e honradas, certo? O jardineiro tem sistema de proteção ou planejamento patrimonial. O jardineiro tem. O pintor lá tem, certo? Aquele que entrega ali o delivery tem. Aquele que trabalha de balconista, de lojista, tem. Então imagine as demais pessoas, os grandes empresários, todos têm sistema de planejamento patrimonial familiar. Sabia disso? E mais, nosso desejo é que um dia no Brasil, assim como nos Estados Unidos, todos também aqui que são produtivos tenham um sistema de planejamento patrimonial familiar, certo? É um sonho que o nosso grupo Time Rua do Brasil está se empenhando, certo? Você sabia que há 3 décadas só, 3, no máximo 4 décadas, as grandes fortunas no Brasil é que somente tinham acesso a esse sistema, certo? E hoje não. Todo mundo tem, a internet está anunciando isso. Eu estou anunciando isso para você, certo? Então, se você interessou por esse tema que eu abordei hoje, faça sua inscrição, clique aí, acesse o QR Code, clique no link da inscrição para que você participe. E quando você fizer a inscrição, peça para ser lembrado pelo YouTube a hora e o dia da reunião, certo? Da nossa palestra. Você também pode entrar no grupo de WhatsApp, clica no link abaixo, mas nesse grupo você não vai receber nenhuma mensagem de ninguém, não é um grupo de mensagem, é um grupo para que eu possa comunicar para você somente aquilo que diz respeito à palestra, os assuntos que serão abordados e as coisas para poder facilitar ali o seu entendimento, certo? Agora então eu vou entregar para você uma planilha, que está no link também abaixo, você vai clicar e você depois vai preencher os detalhes do seu patrimônio, dos seus familiares, certo? Por exemplo, se você tem um patrimônio de R$ 500.000,
Se seus filhos não tiverem o valor em espécie quando você partir, se eles tiverem o valor em espécie, melhor dizendo, eles pagarão R$ 100.000 no inventário. Agora, se eles não tiverem, esse valor sobe para 200.000. Eu vou explicar tudo isso para você no dia 27. Mas não se preocupe agora com valores. Não é o momento de você se preocupar com valores. Eu só digo para você que tudo é solucionado. Há solução para isso, certo? Você vai ter a oportunidade de trocar um ato de horror, que é o inventário, que pode ser vivenciado pelos seus filhos quando você não estiver mais aqui, por um ato hoje de amor, em que você tomará a decisão e se empenhará em implantar esse sistema na sua família, para que os seus filhos nunca mais passem pelo inventário nenhuma das suas gerações, certo? E vou te trazer a você ali as equações necessárias. A caixa preta vai ser aberta do inventário. Convide seus amigos, convide seus parentes para assistirem essa palestra, no dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Não deixe de acessar o link, os links abaixo também, acessar o QR Code, clicar no link e acessar o QR Code, ok? Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês até agora. Eu desejo a todos uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.